no ar o programa Autores e Ideias, o seu programa de entrevista com escritores, músicos, médiums, artistas em geral, para falar de suas ideias e de espiritualidade em geral. Hoje, o nosso convidado é o José Caetano dos Santos, atual presidente do Centro Espírita Casa do Caminho Santana. O Caetano, ele vai falar um pouquinho sobre o lançamento da coleção Mirabelle, do volume 1. Essa coleção traz, nessa primeira edição, nesse primeiro volume, mensagens do além, as psicografias de Mirabelle e honra ao mérito sobre uma vitória perante a justiça. Então, o Caetano ele vai apresentar um pouquinho para vocês quem foi, afinal, esse médium extraordinário conhecido como Mirabelle. Vai falar um pouquinho do Mirabelle e vamos falar um pouco então desse grande lançamento, uma obra que vale a pena todos vocês que estudam a mediunidade, estudam o espiritismo em geral, o espiritualismo em geral ou a doutrina espírita, não importa. Se você gosta de aprender sobre assuntos espirituais, vale a pena você pesquisar sobre esse livro, sobre esse tema. Então, para começar, obrigado, Caetano, por você aceitar o convite de vir aqui no nosso programa. Depois eu quero que você divulgue, vai aparecer aí no programa o endereço do Centro Espírita, ok? Eu queria que você começasse, Caetano, apresentando para complementar o nosso programa de rádio que a gente fez, o programa Música e Mensagem. Para complementar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre quem foi Carmine Mirabelle. Perfeito. Agradecendo a primeira oportunidade e o convite de estarmos aqui nesse programa de divulgação do espiritualismo. O Centro Espírita Casa do Caminho Santana houve por bem resgatar a imagem e um pouco da história desse grande médium brasileiro, médium de efeitos físicos, bem como de efeitos inteligentes, que nasceu a 2 de janeiro de 1898, né? Portanto, no século XIX, e que teve uma importância marcante na história e na pesquisa do espiritismo brasileiro. A Casa do Caminho achou assim por bem, então, achou importante resgatar a história desse grande missionário que viveu em São Paulo, na cidade de São Paulo, lá no bairro de Tucuruvi, na chácara, né? Ele vivia na rua Natal, número 10, no bairro do Tucuruvi, né? Em meio a plantas, porque ele era muito linkado com a natureza. E desencarnou também em São Paulo. E teve, assim, uma importância fundamental para o dito espiritismo científico, né? Como nós sabemos, a doutrina espírita, ela é calcada em 3 tripés, né? O filosófico, o científico e o religioso. E o Mirabelle tem uma importância fundamental dentro da pesquisa científica, né? que veio na esteira dos grandes pesquisadores, né? Do William Crookes na Inglaterra, de Richer na França, Lombroso na Itália, Aksakov na Rússia, e todos tinham seus médios, seus grandes médios, Papa Palladino, Madame d'Esperance, né? Douglas Home. Então, o Mirabelle está listado no rol desses grandes missionários que foram enviados ao planeta e foram enviados ao mundo físico para provar, através das manifestações, a existência do mundo espiritual. Eu vi, lendo um pouquinho do livro, que dezenas de cientistas analisaram os fenômenos de Mirabelle, né? Vamos falar um pouquinho dos fenômenos. Ele foi um grande médium de efeitos físicos e ele pôde realizar esses fenômenos na presença de vários cientistas. Explica para a gente como é que foi esse processo. É isso mesmo. Depois de um certo período, a mediunidade de Mirabelle ela explodiu mesmo quando ele chegou na adolescência, né? Ali por volta dos seus 21 anos, 22 anos, embora ela tenha se manifestado lá atrás, aos 12. E ficou muito conhecido no mundo todo, e em função do inusitado das experiências do Mirabelle, a notícia correu o mundo. E realmente, muitos cientistas da época, interessados nos fenômenos, né, das manifestações espirituais, vieram ao Brasil. Ingleses, franceses, holandeses,
italianos, argentinos, aqui da América do Sul também houve um grande interesse, e todos eles tiveram a oportunidade de presenciar os fenômenos ostensivos da mediunidade de Mirabelli e fazer suas experiências, né? Até a ponto de o Mirabelli se sujeitar a fazer essas experiências no seu instituto, que ele criou especificamente para isso, né? O Instituto de Pesquisas Psíquicas aqui em São Paulo. E bem como na sua chácara, na sua residência, esses visitantes estrangeiros puderam observar e estudar vários fenômenos ocorridos com Mirabelli. Eu estou vendo fotos aqui no livro também, isso foi muito pesquisado. Agora, o interessante é que, além desses fenômenos de efeitos físicos, o Mirabelli também teve uma mediunidade extraordinária no campo da psicografia também, né? O Mirabelli praticamente tinha todas as mediunidades. A única que ele não praticava era a mediunidade de cura, né? As demais todas ele tinha. Psicofonia, psicografia, psicocinese, levitação, todas que vocês puderem imaginar. Por isso que ele era um médium completo, é considerado um dos maiores médiums do mundo, no mundo, né? Porque ele tinha um hall de faculdades assim, impressionante, né? E isso era natural. Por exemplo, nas materializações, ele não necessitava de ambientes preparados, especiais, sem luz, não. As materializações com Mirabelli aconteciam à luz do dia, à luz do sol ou à luz artificial. Então essa era uma das... Isso que impressionava o mundo. Os fenômenos de levitação, por exemplo, ocorriam naturalmente, né? Não precisava de preparos especiais para sessões, nada, né? Tanto é que os pesquisadores, para evitar qualquer inquirição ou julgamento, chegaram ao ponto de amarrar o Mirabelli, deixar com roupas íntimas, totalmente sem poder se mover. E, no entanto, os fenômenos ocorriam naturalmente. Então, tudo para tentar provar que não tinha fraude, né? Exatamente, para provar que não tinha fraude. Então, o Mirabelli, ele psicografava em 26 idiomas. Ele teve só o estudo primário, né? Exatamente, ele não chegou apenas ao ginásio. No ginásio. Muito desses problemas que ele teve no estudo foi a mediunidade, também começou a complicá-lo, né? E, no entanto, eu percebi que ele tem aqui psicografias em alemão, acho que russo, né? Tem várias línguas aqui, né? Exatamente, isso que eu estava comentando com você. Ele psicografava e transmitia mensagens em 26 idiomas. 26? Mais de idiomas. Idiomas conhecidos, né? Como alemão, francês, inglês e árabe, né? E como também grego, latim, né? Latim antigo, né? Mandarim, japonês. Então, por isso que o Mirabelli foi considerado realmente um médium inusitado. Eu estou vendo aqui, quem adquiriu o livro vai ler aqui muitas psicografias com mensagens muito importantes, não necessariamente pelo nome das pessoas, mas pelo conteúdo. Eu estou vendo psicografias aqui de Joana d'Arc, José Bonifácio. Quem mais aqui que psicografou, só para o pessoal que está nos assistindo ter uma noção? Sócrates, César Lombroso, Augusto Comte, né? O Copérnico, o Da Vinci, o Richard Wagner. E era no idioma deles, né? Exatamente, Francisco de Assis. Muitos deles psicografavam no seu próprio idioma, como o Richard Wagner em alemão, o Cristóvão Colombo em tudo, em italiano antigo, né? Então, era uma coisa impressionante. E uma das coisas que era curioso, Mirabelli ele podia psicografar em qualquer língua e conversar simultaneamente, ter uma palestra simultaneamente com a plateia em português, por exemplo, ou qualquer outro idioma. Então, isso que era fantástico. Amor, sentimento dos sentimentos, quanto és nobre e puro, desinteressado até o sacrifício que não fazes. Que milagres, que esplendores da mais verdadeira dedicação. Como fulge o olhar do que recebe, como fita o seu benfeitor, o seu amiguinho, como fulge o olhar do que dá, como fita o seu protegido, como pede a Deus que lhe conceda sempre aquela graça, dar, que é a maior e mais grandiosa palavra que eu conheça.
Caetano, a gente está conversando aqui sobre todo esse trabalho de pesquisa que cientistas fizeram em cima da mediunidade do Mirabelli. A gente falou desse trabalho de psicografia fantástico, fora do comum mesmo, que o Mirabelli fez, psicografando mensagens de celebridades, vamos dizer assim, do mundo todo, mensagens em vários idiomas que ele nem sequer conhecia. E no campo social? O Mirabelli ele também teve um destaque, ele atuou na área social também? Sem dúvida. O Mirabelli, como grande missionário que era do plano espiritual, tinha uma sensibilidade incrível para essa questão social. Tanto é que quando ele foi hostilizado aqui em São Paulo, né, ele era perseguido pelo clero, pela imprensa, pelos os negadores sistemáticos da doutrina espírita, né? Não só da doutrina, mas os negadores da sobrevivência do espírito. Então ele se mudou para São Vicente. Lá em São Vicente ele desenvolveu um trabalho importantíssimo, né, de obra social, de atendimento realmente aos necessitados, né? E foi lá que começou essa história de prática da medicina legal, no qual ele recebia alguns doutores do espaço e receitava algumas homeopatias, né? Remédios homeopáticos para a população. E ele era muito querido, tanto é que quando ele teve que sair de São Vicente para São Paulo, definitivamente, nossa, teve abaixo-assinados, as pessoas fizeram várias manifestações para que ele permanecesse lá em São Vicente, prosseguindo seu trabalho de caridade nas regiões mais carentes de São Vicente. Por isso que ele foi acusado de exercício da medicina ilegal? Exatamente, porque ele tinha assessoria de vários instrutores do espaço que atuavam na medicina e ajudavam a população. Você sabe que o universo todo é solidário, né? Mas só que eram receitas homeopáticas, né? Não tinha nada a ver com a medicina oficial, né? Não eram receitas, né? Eram aqueles remédios homeopáticos. Mas aí o CRM, o Conselho de Medicina, usou isso como álibi, né, para acusá-lo de exercício ilegal da medicina. E realmente ele sofreu vários processos por isso e teve que responder pelo menos 15 processos, né, de acusação de exercício ilegal da medicina, mas salvou de todos. Puxa, eu imagino que ele deve ter milhões de casos aí que ocorreram com ele, extraordinários. Você pode contar alguns casos pra gente? Pois é, o Mirabelli realmente era como um grande enviado, né, dos planos maiores da vida. Logo de criança, quando ele foi estudar lá no Colégio Itu, que era um colégio de padres, ele teve o seu primeiro problema, né? Porque numa aula os padres estavam ensinando sobre a teoria de evolução, e o Mirabelli, com 12 anos de idade, começou a dissertar em latim para os padres, vejam só, a teoria da involução e da evolução em latim e contrariando os princípios da Igreja Católica. Então isso não deu muito certo, até que ele foi expulso do colégio, os pais foram convidados a te retirar do colégio. Esse foi o primeiro episódio. Segundo, mais tarde, a família com problema financeiro, ele teve que abandonar os estudos e ele foi trabalhar. E ele foi trabalhar na loja de sapatos. Nas duas que ele foi trabalhar, ele teve problemas com a sua mediunidade, porque ao entrar no estoque, os sapatos saíam andando sozinho, né? As caixas voavam, abriam todas, derrubavam os espíritos, né? Zombeteiros, e derrubavam todas as caixas de sapato, quer dizer, virava uma balbúrdia, né? Foi aí que um dos donos de uma sapataria, que foi da Clark, que conversou com os doutores e os doutores acabaram internando ele no Juqueri, né? Do grande Frango da Rocha, que aceitou examiná-lo numa junta de exímios médicos psiquiatras. E depois do exame, eles concluíram que o Mirabelli não tinha nada a ver com loucura e que eles concluíram, se aquilo era loucura, santa loucura era aquela do Mirabelli. Isso foi mais ou menos em que época? Isso foi logo no início, em 1917, 18, né? Isso. Antes de 1920. Quer dizer, naquela época, esses fenômenos, para quem não sabe, esses fenômenos mediúnicos, eles estavam muito associados com problemas mentais, com loucura, com desequilíbrio mental. Ainda existia um preconceito muito grande, né? Talvez hoje o pessoal estranhe, nossa, mas como vai internar o sujeito que é médium? Mas naquela época isso era muito comum. Era comum e a igreja frisava isso, né? A ciência também. Mas essa equipe fantástica de médicos concluíram que o Mirabelli era perfeitamente são e que se fosse loucura,
Era uma santa loucura. E teve outro caso, um último caso, só para a gente ilustrar, lá na casa, no Rio de Janeiro, né, porque nessa época que ele trabalhou numa sapataria, claro que ele teve no Rio de Janeiro. E o cara de Embaçaí, que era um espírita convicto, né, já estava militante, que escrevia para o Consolador da FEB e tudo, então ele começou a frequentar a casa do Embaçaí. E uma vez ele chegou na casa do Embaçaí, sentou no cara de Embaçaí. Já na sala, quando ele sentou, os fenômenos já começaram a ocorrer. Os quadros voaram da parede, as taças saíram da mesa. Aí a dona Maria, que era a esposa do Carnivale, falou: Mirabelle, pelo amor de Deus, você não poderia ir para um hotel, pelo amor de Deus? Senão você vai acabar com a minha louça aqui. Vai acabar com a minha casa. Agora vamos falar mais especificamente, só para o pessoal que está nos acompanhando ter uma ideia mais clara, né, vamos dizer assim. Vamos falar mais especificamente do livro. Esse aqui é o volume 1 da coleção Mirabelle. O que esse volume 1 ele aborda exatamente, além das psicografias que eu comentei aqui, né? Qual que é o conteúdo do volume 1? Pois é, esse volume 1 é um esforço do Eurico de Góes, que foi um grande amigo do Mirabelle, né? Um braço direito do Mirabelle, o outro era o Miguel Cal, que era o braço direito e o braço esquerdo, que deram sustentação para o Mirabelle. E o Eurico de Góes ele fez essa coletânea. Aqui, é o que ele conseguiu salvar de um incêndio. Vejam vocês, durante a Revolução, em 1932, né, houve esse material todo, as fotografias de Mirabelle, o arquivo, estava tudo num prédio aí em São Paulo, e que foi incendiado. Foi o que ele conseguiu salvar. Então foi um esforço do Eurico de Góes em reunir todo esse trabalho criterioso que foi desenvolvido no Instituto de Estudos Psíquicos, fundado, o Cesare Lombroso, fundado pelo Mirabelle, justamente para isso, para aprofundar os estudos da sua mediunidade, né? E aqui, então, você tem uma coletânea das psicografias inusitadas, aí que vai de um período de uns 15 anos de trabalho do Mirabelle aqui. Então, o Eurico de Góes seleciona as principais, né? Uma seleção dele. E na segunda parte, tem também uma série de publicações do Reformador sobre o trabalho de Mirabelle, sobre o médium do Mirabelle. E depois, finalizando, tem esses casos inéditos que o Mirabelle teve que enfrentar na justiça. São os casos que, para quem gosta, né, de estudar casos jurídicos nessa linha, como é que os médios são acusados, está lá as sessões e como foi defendido e como ele conseguiu se livrar dessas acusações, né? Porque a reputação do Mirabelle, assim como a do Chico Xavier, por exemplo, era irrefutável, né? Eles realmente eram espíritos que estavam acima do nosso tempo, além do nosso tempo e acima da nossa moral. Puxa, olha, é um livro... Bom, se é volume 1, acredito que se esse já é um livro com muito conteúdo, o volume 2, o que pode trazer aí para nós? Então, no volume 2, nós estamos esperando um pouquinho mais um aprofundamento e um material que aprofunda mais o trabalho do Mirabelle, né? Na nossa sociedade, não só com psicografia, mas agora realmente com testemunhos, com relatos de atividades do Centro de Pesquisa do Mirabelle, que é o Cesare Lombroso, né? Que é o padrinho de Mirabelle, é o Cesare Lombroso. Então nós estamos esperando um material mais rico ainda, né? Um aprofundamento desse trabalho do Mirabelle. Ainda não tem data prevista para lançar. Nós estamos preparando, você sabe que editar livro no Brasil é uma coisa complicada ainda, né? Mesmo no meio espírita. Mas nós estamos preparando e acho que o ano que vem, em meados do segundo semestre, do primeiro semestre ainda, antes de iniciar o segundo semestre, nós estaremos, se Deus quiser, lançando o segundo volume. Agora, uma coisa interessante, você falou do meio espírita. É importante lembrar que o Mirabelle, ele não era espírita, ele nem conhecia o espiritismo quando esses fenômenos começaram a ocorrer. Quer dizer, foi algo espontâneo que ele mesmo não entendia, não foi nada premeditado, nada preparado, foi totalmente espontâneo. Isso mostra que o espiritismo não inventou a mediunidade, o espiritismo ou a Umbanda, enfim, não inventaram os espíritos. Isso tudo existe, independente do rótulo religioso. Exatamente, bem colocado por você, porque nós consideramos que eles são missionários, né? A mediunidade é a ferramenta. Essa ferramenta ela é inerente ao espírito humano, né? Agora,
tem os missionários que vêm com essa missão específica e difícil, né? Muitas dessas missões chegando às raias do sacrifício, como foi Carolina Belli, como foi Chico Xavier e tantos outros médios, de demonstrar para a massa, para a maioria dos espíritos de evolução mediana, que a vida continua. E para provar isso, são os enviados esses missionários que, ao vivo e em cores, provam que realmente é a continuidade da vida. Bom, para encerrar, fala um pouquinho das atividades. Quais são os dias de palestras gratuitas lá no Centro Espírita Casa do Caminho de Santana? A proposta da Casa do Caminho é a proposta da Casa do Caminho original lá no Oriente Médio, né? É de estar com as portas abertas todos os dias, de segunda a segunda. E nós temos as palestras de segunda e terça, quinta, sábado e domingos. Palestras e passes, né? Na sexta-feira tem um trabalho específico para dependentes químicos, para o próprio dependente, para os seus familiares, um trabalho de apoio feito por psicólogos. E no domingo, excepcionalmente, nós temos o trabalho com as crianças, né, com a evangelização infantil e também o atendimento às gestantes carentes. Então a Casa do Caminho está sempre com as suas portas abertas, as palestras são gratuitas, os cursos também, os cursos de doutrina espírita, tudo gratuito. E todo o nosso trabalho social também é aberto ao público em geral. Eu vi no site que vocês fazem um trabalho de levar alimentos, é isso? Sim, fazemos um trabalho de distribuição de cestas básicas para algumas famílias cadastradas para a região, famílias carentes, é claro, da região da Zona Norte, está restrito à Zona Norte, né? Então é uma contribuição da Casa do Caminho para a gente auxiliar, um auxílio a esses irmãos que estão necessitados, assim, às vezes, do básico. A palestra é de domingo a que horário? Às 10 da manhã. Às 10 da manhã começa a palestra. Bom, vocês podem acompanhar então aí o endereço da Casa do Caminho. Espero que vocês façam uma visita ao pessoal, façam uma visita ao Caetano. Procurem aí no site e no telefone que está aparecendo na tela. Entre em contato, adquira o livro volume 1 da coleção Mirabelli. Ok? Que eu acho que para quem é estudioso, independente de ser espírita ou não, mas para quem quer estudar os fenômenos mediúnicos, vale a pena. Isso aqui é um arquivo histórico do registro da mediunidade na humanidade. Caetano, obrigado novamente, você já foi no meu programa de rádio, foi um sucesso. Agora veio estrear aqui o nosso programa no canal Vivência Espiritualista. Muito obrigado e eu espero que quando sair o volume 2 você retorne aqui no programa. Eu que agradeço, Vitor, o seu convite e assim, estamos de peito aberto e sempre que você nos convidar estaremos aqui para discutir, para debater ideias e lançamentos que contribuam para uma maior divulgação dos textos e dos trabalhos de grandes missionários do nosso querido e meigo Jesus. Isso aí. E você, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para receber os avisos e notícias dos novos vídeos e para participar do nosso sorteio de livros. Podemos sortear um exemplar para o pessoal que se inscreve no canal? Com certeza. Então, olha, inscreva-se porque nós vamos fazer um sorteio e quem sabe você ganha aí de presente esse livro fantástico, ok? Fique na paz e até o nosso próximo programa.